Vamos abrir a palavra do Senhor, irmãos, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 1. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Nós vamos ler os versos 12 e 13. Marcos 1, versos 12 e 13. O texto sagrado diz: E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Senhor Deus, obrigado, porque quando lemos a Tua palavra e percebemos a grandiosa vitória de Jesus, nós nos sentimos consolados. Nós sabemos, ó Deus, que não estamos desamparados. Sabemos, ó Deus, que este mundo pode requerer de nós muita luta, mas nós, ó Pai, já temos garantias que advêm de promessas e de obras que o Senhor realizou em nosso favor. Por isso, traz, ó Deus, esta certeza ainda maior em nosso coração, fortalece as nossas vidas, nos instrui nesta noite, para que sejamos mais cientes das dificuldades que estão em nosso derredor e para que possamos permanecer fiéis, guardados pela Tua graça e pelo Teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como nós podemos vencer as tentações? Nós estamos em um mundo repleto delas. Nós temos muitos desafios e muitas dificuldades em nossa caminhada. Como nós podemos nos manter íntegros como servos de Deus nesse mundo? O que significa a tentação de Jesus? Por que, afinal de contas, Jesus Cristo precisava passar por esta experiência, por este sofrimento, por esta dor? O que a tentação de Jesus revela para nós, sobre Deus, sobre a sua grandiosa obra de redenção? Meus irmãos, há 3 grandes lições que nós podemos aprender aqui acerca da tentação de Jesus. E a primeira delas, nós aprendemos que nesse mundo as circunstâncias podem ser bem difíceis para nós. Esse é o primeiro aprendizado, essa é a primeira lição. Neste mundo de trevas, neste mundo de morte, neste mundo caído, as coisas podem ficar bem difíceis para nós. Porque ficou difícil para Jesus Cristo. Em determinado momento, Jesus Cristo tem que se submeter a passar por uma dura prova, por uma dura aflição. E nós percebemos aqui, meus irmãos, algo muito interessante, logo no início do relato de Marcos, do breve relato. Ele diz, e logo, vejam essa expressão que inicia o versículo 12, e logo, que é uma expressão comum no Evangelho de Marcos. Ele a utiliza cerca de 40 vezes, pouquinho mais de 40 vezes, dando a ideia de que Jesus está em movimento constante, dando a ideia de que Jesus não para. Ele sai de um episódio e parte para outro imediatamente. Ele sai de uma cidade e vai em direção a outra. Ele acaba de resolver um problema e logo surge um outro. Jesus Cristo está constantemente ativo. Jesus Cristo está constantemente trabalhando em prol do reino, cumprindo sua missão. Jesus Cristo está empenhado em fazer a vontade de Deus, em ajudar as pessoas que realmente precisam, em proclamar o evangelho da salvação. Ele não para. Jesus Cristo é incansável, Jesus Cristo é invencível. Mas vejam, meus irmãos, que quando Marcos utiliza esta expressão, e logo, ele está aqui se referindo ao batismo. Ele faz uma referência ao acontecimento que está narrado anteriormente, que é o batismo de Jesus. A mesma coisa, aliás, que Mateus faz. Não sei se os irmãos perceberam, mas quando nós lemos a narrativa da tentação que nos é trazida por Mateus, ela vem de fato logo na sequência do batismo de Jesus. E por quê, meus irmãos? É como se os escritores, e aqui no caso é como se Marcos quisesse mostrar
que uma ocorrência sucedeu a outra de uma forma quase imediata. Quase que não houve intervalo, quase que não houve pausa. Jesus foi batizado, e o relato do batismo de Jesus é algo impressionante, é algo extraordinário. Ele é batizado, o céu se abre, o Espírito Santo desce sobre ele, Jesus é chamado pelo Pai Celestial de Filho amado. Este é o meu Filho amado. Mas, apesar disso, observem, agora Jesus é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, este fenômeno sobrenatural, impressionante, que deixa qualquer um de nós maravilhado, não impede nem contraria a lógica de que Jesus precisava ser encaminhado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ou seja, Jesus sai de uma situação, de uma condição narrada anteriormente, sublime, maravilhosa, para um lugar tenebroso, com um desafio horrendo. O deserto aqui, meus irmãos, referido no texto, não é aquela região mais comum do deserto onde estava João Batista, por exemplo. Porque quando nós lemos o iniciozinho do Evangelho de Marcos, nós percebemos que João apareceu no deserto pregando. Mas, na verdade, este deserto para onde Jesus vai agora é diferente. Indica aqui o escritor a região de acesso mais difícil, mais montanhosa, mais pedregosa, mais profunda. Jesus Cristo estava no local mais extremo, mais severo, mais inóspito que você possa imaginar no deserto da Judéia, no interior do deserto da Judéia. Então, vejam que logo de imediato nós temos aqui uma lição tremenda. Porque Jesus tinha comunhão com Deus, Jesus era ungido pelo Espírito Santo, mas mesmo assim Jesus padece, mesmo assim Jesus sofre, Jesus passa por momentos terríveis de fome, de sede, de intenso desconforto em todos os sentidos. Jesus está privado de muitas coisas aqui. No batismo, ele vai ser declarado Filho de Deus. Mas na tentação, observem que Satanás vai pôr isto em dúvida. Se és Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Se és Filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Deus havia dito, tu és o meu filho. Satanás agora diz, se tu és o Filho de Deus, faz estas coisas. Prove, demonstre ser quem você declara que é. Ou quem o Pai declarou que você é. Meus irmãos, o que nós vamos observar é que na tentação, Satanás, na tentação de Jesus, Satanás vai repetir a mesma estratégia usada no Éden. É exatamente a mesma estratégia quando Adão foi levado a duvidar da palavra de Deus. Qual é a artimanha do diabo? Fazer com que os homens duvidem da palavra de Deus. Fazer com que os homens desacreditem da palavra de Deus. Fazer com que os homens questionem a vontade de Deus. É exatamente a mesma coisa. Contrapondo, porém, as suas investidas, Jesus demonstra que é com a palavra que a gente vence. Está escrito, está escrito, está escrito. É com a palavra, é com o conhecimento da palavra, é em sujeição à palavra de Deus que nós podemos vencer aquele que a deturpa. É com o Espírito que a gente vence. É com oração e jejum que a gente vence. Porque Jesus está ali no deserto, 40 dias, jejuando, em oração, para suportar a tentação que ele está recebendo. Irmãos, isso é muito importante para a nossa reflexão. Porque nós somos adotados por Deus. Deus fez de nós seus filhos, Ele nos tem como filhos. Nós recebemos o Espírito de
Deus que nos cela, que habita em nós, que nos guia. Nós também já fomos batizados, nós também tememos a Deus e declaramos isso, nós temos comunhão com Ele, nós fomos convertidos, nós fomos justificados, nós temos a promessa da glorificação final, nós fazemos parte da sua igreja. Mas nada disso é impeditivo ou contraditório com o fato de que, por vezes, nós teremos que enfrentar o deserto. Por vezes, nós teremos que enfrentar as artimanhas do diabo. Por vezes, nós teremos a nossa fé posta em prova. Então, é óbvio que nós temos que dizer não àquela proposta indecorosa, mentirosa, que vem de Satanás também. E aqui é muito claro isso, que diz: se você é filho de Deus, você não sofre. Se você é filho de Deus, você não passa dificuldade. Se você é filho de Deus, você não fica com fome. Porque a mesma coisa que Satanás disse a Jesus no deserto, ele segue dizendo para aqueles que servem a Deus. A mesma coisa. Se você é filho de Deus, você não enfrenta estas duras provações. Irmãos, o fato é que Jesus enfrentou e nós também enfrentamos. A questão é: como podemos vencer? Como nós podemos vencer? E a resposta mais óbvia que nós temos aqui, por meio de Jesus, apegando-nos às Escrituras e às orações, contando com o auxílio do Santo Espírito. Sozinhos nós não temos chance. Sozinhos nós não temos a menor chance. Com Ele nós já podemos cantar vitória. Prestemos então, irmãos, toda a atenção ao que Jesus fez e vamos imitá-lo, a fim de nós não cairmos em meio à tentação. Além disso, irmãos, eu chamo a atenção para o tempo, vejam, para o período em que Jesus passou no deserto sendo tentado. Isso aconteceu, segundo o evangelista, ao longo de 40 dias. São 40 dias aqui. E nós sabemos que isso também não é casual. 40 é um número importante na Bíblia. Nós podemos falar que o dilúvio durou 40 dias, por exemplo. Mas existem outros episódios a serem lembrados agora que faz mais sentido, que se coadunam melhor com o propósito do nosso texto. Nós podemos ressaltar, por exemplo, que Moisés ficou 40 dias no Monte Sinai em jejum, antes de receber e de entregar a lei ao povo. Nós podemos destacar que Elias ficou 40 dias em jejum, marchando para o Monte Horebe, na batalha que ele vai ter contra falsos profetas. Agora é Jesus quem passa 40 dias no deserto e em jejum e sob prova. O que é que isso faz você se lembrar? Moisés, Elias, Jesus Cristo. Nós temos o representante da lei, o dos profetas e temos o próprio Senhor Jesus. Nós temos aqui, meus irmãos, personagens que marcaram a história, trazendo a este mundo novos períodos na história, novas revelações. A lei, os profetas e Cristo. Moisés, Elias e Jesus. São eles que estão, inclusive, no Monte da Transfiguração. São os três. E exatamente por estas questões. Mas também nós precisamos pontuar que os hebreus ficaram no deserto por 40 anos. E aí fica fácil de nós nos atermos a isso, porque junto com o Evangelho de Marcos, nós estamos estudando o livro de Êxodo, que conta exatamente essa história. O povo de Deus, que estava preso no Egito, foi libertado pelo poder do Senhor, e depois que eles atravessaram o mar, eles passaram 40 anos no deserto. A relação entre essas coisas, irmãos, parece ser maior do que a princípio supomos, porque os hebreus receberam um símbolo do batismo ao atravessarem o mar.
E sabem quem é que nos conta isso? O apóstolo Paulo. Quando você lê a primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 10, ele diz que os nossos pais foram batizados no meio das águas, no meio do mar. Eles passam pelo meio do mar e aquilo é como se fosse um símbolo do batismo que eles recebem, da caracterização, da identificação que eles recebem ali como povo de Deus. E dali, eles seguem logo para o lugar de provação. Passa pelo batismo e vai para o deserto. Atravessam as águas do mar, mas já estão no lugar de prova, de dura prova. Deus fez um grande milagre libertando, mas logo na sequência tem grandes lutas para enfrentar. Então, a similaridade entre os relatos é algo que nós podemos detectar aqui. Jesus Cristo também, meus irmãos, ele passa pelo batismo direto para o deserto. Quer dizer, o povo de Deus não saiu do Egito diretamente para a terra prometida. Entre o Egito e a terra prometida tem um lugar de peregrinação. Entre o Egito e a terra prometida tem dificuldade no caminho. Eles foram para o deserto desafiador. Ali eles precisaram aprender e ser aperfeiçoados, mas ali eles também foram supridos com as maravilhosas provisões de Deus. Batismo, provação, provisão. Essa é a direção das coisas. Batismo, provação, provisão. É o que acontece com Jesus. Batismo, tentação, provisão de Deus. Porque no devido tempo, Jesus vence tudo e o texto se encerra dizendo: eis que vieram anjos e o serviram. Ou estava com as feras, mas os anjos o serviam. O que isso quer dizer, irmãos? Isso quer dizer que, por mais que nós sejamos crentes, nós não estamos isentos ou livres destas coisas. Por mais que nós sejamos batizados, às vezes o batismo intensifica o nosso problema. De repente nós estávamos tranquilos e confortáveis no mundo sem Deus, mas agora assumimos uma identidade. Agora nós temos um compromisso. Agora nós fizemos um pacto, fizemos promessas. E agora surgirão tentações. Agora o inimigo se levantará contra nós. Agora, meus irmãos, nós teremos que estar atentos, porque muitas dificuldades que não existiam para nós passam a surgir. Coisas que não representavam dilemas para nós passam a ser dilemas para nós. Hostilidades que nós não enfrentávamos, de repente vamos ter que começar a enfrentar, porque nos tornamos crentes, porque assumimos a identidade de cristãos, porque nos tornamos seguidores de Jesus. Em segundo lugar, nós aprendemos aqui que nós temos um grande adversário que não pode ser subestimado. Portanto, não apenas as circunstâncias podem ficar difíceis, como associado a isso, nós não podemos desconsiderar o inimigo das nossas almas. Não podemos. Irmãos, é fato que Satanás sai derrotado no deserto. Os escritores da Bíblia deixam isso claro. Satanás sai derrotado no deserto. Aquele que havia humilhado o homem no jardim não é páreo para o Filho de Deus que se fez homem. Todavia, como mostram os evangelistas, Satanás não desistirá por completo. Quando você lê o relato de Lucas, lá no capítulo 4 também, no versículo 13, depois que Jesus vence as investidas de Satanás, Lucas encerra a passagem dizendo assim: e o diabo se retirou até o momento oportuno. Dando a entender que não foi definitivo. Ele não simplesmente aceitou a derrota. Até o momento em que ele pudesse ter uma outra oportunidade, Satanás estaria disposto a atacar. Ele persistirá. E durante o ministério de Jesus, ele persiste com maquinações contra Jesus. Algumas tentativas frustradas de fazê-lo desistir, de desviá-lo da tarefa, de confundi-lo. Isso vai acontecer. Tudo será em vão. Ao longo do ministério de Cristo, irmãos, nós podemos constatar, tudo será em vão. Jesus quebrou
o poder do diabo. Jesus dominou o valente. Jesus o amarrou. Vejam que Marcos, por exemplo, ele vai contar os diversos fatos envolvendo Jesus Cristo e ele vai dar destaque a espíritos malignos que Jesus expulsou. Você consegue perceber que esse fenômeno, ele não está tão presente assim nas Escrituras. No Antigo Testamento você não vê, J. Adams fala muito bem disso, né? No Antigo Testamento você não tem muitos relatos ou narrativas que nos dão a entender que as pessoas estão ficando possessas por Satanás. Mas de repente, quando você começa a ler o Novo Testamento, você percebe que durante a manifestação de Cristo, durante a sua encarnação, a sua estadia aqui entre nós, ele vai se deparar com várias pessoas que de repente aparecem endemoniadas. O que você acha que está acontecendo? Algo novo e diferente na história. O diabo está reagindo. O Filho de Deus se encarnou. Ele está se encarnando nas pessoas. Ele está falando através delas. Ele está desafiando a autoridade do Messias. Sim, meus irmãos. Mas em todos estes momentos nós vamos perceber que a voz de Jesus Cristo, os intentos de Satanás não resistem. Ele obedece, submissa. Ele se retira das pessoas. Ele até mesmo vai para onde está uma manada de porcos. Nós vamos ver no ministério de Jesus inimigos ferozes e cheios de ódio, autoridades religiosas, pessoas que queriam a sua morte e o atacaram. Nós vamos ver, inclusive, até mesmo Pedro, um dos seus apóstolos mais próximos, fazendo uma sugestão insensata. Não, Senhor. O Senhor não vai passar pela cruz. Essas coisas não vão acontecer contigo. Os homens não vão te prender, não vão te açoitar, não vão crucificá-lo. E Jesus diz para ele: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. Satanás não desistiu, não. Ele foi derrotado na tentação, mas ao longo do ministério de Jesus, ele tentou fazer com que Jesus perdesse a batalha. Inclusive, no momento crucial da trajetória de Jesus nesse mundo, ele usa Judas Iscariotes. E a Bíblia é muito clara também ao dizer o que Satanás fez. Ele toma Judas ali consigo. E Judas é um instrumento usado pelo diabo para Jesus Cristo ser traído. Nada adiantou. Fracasso atrás de fracasso. Jesus golpeou o diabo de uma forma decisiva. Satanás é chamado na Bíblia, irmãos, de pai da mentira. Jesus diz que ele foi homicida desde o começo. Ele cegou o entendimento dos incrédulos. Ele oprimiu os povos. Ele caluniou os crentes. Ele é o ladrão que veio somente para roubar, matar e destruir. Ele anda ao redor dos que servem a Deus como um leão que deseja devorar a sua presa. Jesus diz que Satanás requereu peneirar Pedro como trigo. Mas ele roubou ao Pai pelo seu discípulo. Então vejam com o que nós estamos lidando aqui. Nós não estamos lidando com um qualquer. Nós estamos lidando com um ser maligno, poderoso, que atenta contra nós, como atentou contra o Filho de Deus e foi derrotado. Notem, irmãos, que as estratégias de Satanás na tentação de Jesus são realmente muito similares àquelas que ele mesmo usou contra Adão. É o mesmo personagem. No que Jesus é tentado? No que Adão é tentado? Prazeres, poderes, autonomia, confortos desse mundo. Exatamente aquilo que serve de tentação para os homens hoje. No que os homens mais são tentados? No que? Por que os homens caem? Por que, meus irmãos, que os homens caem? Porque querem prazer, porque querem dinheiro, porque querem domínio, porque querem exaltar a si próprios, porque querem saciar as suas necessidades, porque nessas horas se esquecem de Deus, questionam o amor de Deus, a sua sabedoria, porque acreditam nas mentiras que lhes são contadas.
porque colocam a palavra de Deus como algo secundário, porque agem com base em sensações e em sentimentos, porque invertem prioridades, porque aceitam passivamente as distorções da verdade de Deus, porque se deixam enredar pela astúcia do inimigo. São as mesmas razões. Então, atenção, meus irmãos, porque nós somos chamados a santificar as nossas vidas. E não nos esqueçamos de que Jesus nos concedeu do seu Santo Espírito. O Espírito que leva Jesus ao deserto é o Espírito Santo. O Espírito que habita em nós é o Espírito Santo. Nós somos chamados à santidade. Então, vamos nos lembrar do fruto do Espírito. Vamos nos esforçar para não dar ocasião à carne, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, para que nós não façamos aquilo que é do nosso querer. Jesus disse: se os teus olhos te fazem pecar, arranca-o e lança-o fora de ti. Se o teu braço te faz pecar, arranca-o e lance-o fora de ti. Ou seja, santifique o seu corpo, santifique a sua mente. Busque a Deus de coração. Devemos lutar contra o mal, irmãos, sabendo que essa deve ser uma luta contínua. Ela é uma luta contínua, na qual nós vamos ter que vigiar constantemente, porque esses enfrentamentos seguirão acontecendo e só terão fim quando Cristo voltar, quando Deus limpar a terra, quando Satanás for lançado no lago de fogo para sempre. Até lá, nós precisamos nos lembrar de que ainda teremos que guerrear e que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas é contra as forças espirituais do mal, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Satanás se coloca como o grande opositor de Cristo. Ele também é o nosso grande inimigo e opositor, como aliás o seu próprio nome indica: adversário. Adversário. Satanás é o nosso adversário. Ele recuará quando perceber que nós estamos mais fortes. E ele avançará de novo quando perceber algum ponto de fraqueza que aparentemente nos deixe mais vulneráveis. É assim que o diabo faz. É assim que ele age. Ele considerou aqui que Jesus estivesse mais vulnerável, porque Jesus ficou vários dias sem comer e sem beber. Ele considerou que Jesus pudesse deixar de confiar que era um filho amado de Deus, por estar em um deserto hostil. Não é isso que muitas vezes as pessoas acreditam? Não é isso que as pessoas sugerem nos seus pensamentos, nos seus devaneios? Não é isso que Satanás sussurra no ouvido? Se você é filho de Deus, por que você está doente? Se você é filho de Deus, por que você está chorando? Se você é filho de Deus, por que ele te deixou sozinho? Se você é filho de Deus, por que você enfrenta tantos dramas na sua vida? Isso é conversa do diabo, irmãos. Estas coisas não têm esta relação direta que Satanás tenta fazer. Os maiores homens de Deus, os homens mais crentes, mais piedosos, leia a biografia deles, veja o que aconteceu com os apóstolos. Nós não deixamos de ser filho de Deus por causa de adversidades, de provações, de lutas ou problemas. Não. Mas nestas horas, nós temos que pedir a Deus que nos ajude a mostrar que somos filhos dele. De verdade. Nestas horas, nós temos que pedir a Deus que nos ajude a sustentar o compromisso. De verdade. Até porque, meus irmãos, é só no Senhor que há esperança. É só no Senhor que nós podemos nos declarar verdadeiramente vitoriosos. Irmãos, Satanás considerou que Jesus podia ceder, no sentido de ele próprio tentar a Deus, a fim de que os anjos o ajudassem, ele atiraria-se do alto e os anjos o ajudariam. Isso seria tentar a Deus.
Ele considerou que poderia literalmente vencer Jesus pelo cansaço. Tenta, e tenta, e tenta, mas não acontece, não prospera. Meus irmãos, às vezes, nós podemos ser tentados justamente quando nós achamos que estamos mais fortes. Mas às vezes, são nas horas mais difíceis que nós enfrentamos na nossa vida que Satanás mais nos tentará. E nestas horas nós devemos ficar muito mais atentos. Muito mais atentos. Provavelmente, escute o que eu vou dizer, provavelmente você vai ser tentado quando perder o emprego. Provavelmente você vai ser tentado quando ficar doente. Provavelmente você vai ser tentado quando perder alguém querido. Provavelmente você vai ser tentado quando se sentir solitário, quando o seu casamento estiver em crise, quando você estiver distraído, quando você estiver em um ambiente generalizado de corrupção. E você vai pensar, todos fazem isto. Não há nada de errado com isto. Ou quando você estiver tenso e angustiado, querendo que aquela dor vá embora o mais rápido possível. Sabe aquelas situações em que a gente fica buscando só uma oportunidade de se livrar de um sofrimento avassalador? Nessa hora, a tentação vai ser aguda. Nessa hora. Cuidado redobrado nestas horas. Que as instabilidades das circunstâncias não produzam em nós uma fé instável. Nós devemos permanecer firmes como quem vê o invisível. Tenhamos fé, sejamos fortes, confiemos em Deus o tempo todo. Esse, aliás, é o nosso próximo ponto, irmãos. Nós aprendemos aqui que temos um grande Salvador que já venceu. Nós temos um grande Salvador que já venceu. Irmãos, a tentação de Jesus não foi algo trivial, não foi algo aleatório, não foi algo dispensável, desnecessário. Era, na verdade, absolutamente necessário. E também era inevitável diante do que Jesus se propôs a fazer. Se Jesus vem para nos substituir, ele tem que passar pela tentação. Porque lembrem-se, foi lá na tentação do Éden que nós caímos. Se Jesus vem para restaurar todas as coisas, se Jesus vem para nos erguer do pó, se Jesus vem para reatar a nossa amizade com Deus, então ele tem que passar pelo que Adão passou. Mas ele tem que agir de uma forma diferente da que Adão agiu. De acordo com os propósitos de Deus, irmãos, a tentação é um tipo de situação que Jesus precisa vencer para se apresentar como nosso Salvador, incontestável, poderoso e suficiente. Vejam que logo depois da tentação, ele já volta para Galileia e ele inicia o seu ministério. Mas antes de iniciar o seu ministério, ele precisa vencer Satanás. Ele precisa passar pela tentação. Satanás quer desviá-lo usando toda a sua rebeldia, ardil, hostilidade para fazê-lo sucumbir. Irmãos, eu fico aqui pensando, Marcos, como nós já explicamos aqui, foi escrito para os romanos. Os crentes de Roma, os romanos certamente ficariam impressionados ao serem informados da grandiosa batalha que Jesus venceu aqui. Porque isso aqui é uma grande vitória. Os romanos sabiam muito bem o que era uma guerra militar ou corpórea, mas aqui eles ficam cientes de que Jesus venceu uma guerra cósmica e espiritual. Esse é o tipo de batalha que exército nenhum vence. Nenhum. Nem os mais numerosos, nem os mais bem treinados. Nem o Império Romano pode lidar com as forças do mal, invisíveis e espirituais. Ninguém pode lidar, ninguém pode sair vitorioso de uma batalha como essa, a não ser Jesus Cristo. Irmãos, que guerra, que batalha, que vitória. Vejam quais são os personagens que estão envolvidos aqui. Marcos, num trecho muitíssimo curto,
observem, meus irmãos, os personagens que ele cita. Nós temos aqui neste campo de batalha Jesus, o Espírito Santo, o diabo, os anjos puros que o serviam, as feras do deserto. Esses são os personagens. Portanto, Jesus venceu a guerra das guerras, a mais definitiva guerra da história. Uma guerra que transcende o universo e que transcende aquilo que é visível. Jesus tinha que passar pela tentação. O texto diz que o Espírito o impeliu para o deserto. Sabe o que significa isso, meus irmãos? Essa palavra impeliu aqui, que é uma palavra muito forte, é a mesma palavra que por vezes é utilizada para falar sobre os exorcismos, a expulsão de demônios. Quando Jesus expulsava os demônios das pessoas, a ideia é Jesus impeliu os espíritos para fora, para que saíssem das pessoas. Ele ordenou e assim fez. Então, o Espírito o impeliu. Isso aqui significa o seguinte: Jesus precisava mesmo ir para o deserto. Jesus precisava mesmo passar pela tentação. O Espírito Santo o conduz de uma forma irresistível. Jesus tem aqui a sinalização de uma urgência, de uma necessidade extrema. Ele tem que enfrentar isto. A tentação de Jesus, irmãos, foi fundamental para ele se identificar conosco, para ele participar plenamente da nossa humanidade. O autor da carta aos Hebreus diz que ele, o Senhor Jesus, se tornou um de nós, para que da mesma maneira como nós somos tentados, ele possa nos socorrer, porque ele foi tentado, à nossa semelhança, mas sem pecado. A essa altura em que Jesus está aqui enfrentando Satanás, a esta altura, nós já havíamos perdido a luta. Nós já havíamos perdido a luta do Éden. O primeiro texto que nós lemos aqui nesta noite mostrou isso. E Jesus tinha que passar no mesmo teste em que nós fomos reprovados. Eu fiz um teste e fui reprovado. Você fez um teste e foi reprovado. Jesus tinha que passar neste mesmo teste para que ele recebesse a aprovação, nos substituindo. Dessa forma, irmãos, Jesus é o único que estava apto a enfrentar essa dificuldade com a perspectiva de triunfar sobre as forças do mal. Então, Jesus é o único que pode fazer isso? Sim, ele é o único que pode fazer isso. Alguém mais pode ajudá-lo? Qualquer homem pode ir acompanhá-lo, pode estar junto com ele? Não! É por isso que Jesus vai só. Ele está só. Jesus vai sozinho para o deserto. Jesus sofre sozinho a agonia do Getsemane. Jesus vai sozinho à cruz. Porque ninguém poderia acompanhá-lo nessa missão. Ninguém tinha dignidade nem mérito para isso. Eu me lembro do apóstolo João dizendo: eu chorava muito, ninguém foi digno de abrir o livro. Ele assumiu o nosso lugar. Ele é o Senhor da história. Jesus é o segundo Adão que veio corrigir o que o primeiro Adão fez de errado. Então a ligação entre uma tentação e outra é evidente. Aliás, irmãos, esse é um paralelo muito impressionante também. Vamos tentar aqui pensar nos dois textos juntos. Não foi à toa que nós lemos os dois textos dessa noite. Tentem se lembrar da tentação de Adão e comparem com a tentação de Jesus. Tentem fazer isso. Adão foi tentado no paraíso. Jesus foi tentado no deserto. Adão foi tentado na melhor das condições físicas e mentais. Ele não tinha fome, ele estava cercado de fartura, de beleza, de alimento, de fruta, tudo ele tinha ali à sua disposição. Jesus foi tentado quando estava com fome, com sede, com sono, num lugar árido, seco,
muito quente de dia, muito frio de noite. Adão caiu de barriga cheia. Jesus prevaleceu na escassez. Adão foi tentado em sua casa. Irmãos, no Éden, o diabo é que era o intruso. Você percebe a harmonia de todas as coisas ali, da criação, da natureza, do homem, da mulher. O intruso ali é a serpente, é Satanás. Adão caiu dentro de casa. E é interessante porque em qualquer batalha, em qualquer guerra, os estrategistas sabem, os combatentes, os soldados sabem, é muito mais difícil enfrentar o inimigo quando ele está em casa. Ele conhece o território, ele conhece o ambiente, ele conhece as estratégias. É muito mais difícil combater o inimigo em casa. Quem gosta de esportes aí sabe muito bem isso. É muito mais difícil enfrentar o adversário quando ele está jogando dentro de casa, com o apoio da torcida, com o gramado conhecido, não é? Adão caiu dentro de casa, com todas as condições favoráveis. No Éden, o diabo era o intruso. Agora, olha o que é que Jesus fez. Jesus, meus irmãos, foi tentado no território dominado pelo inimigo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Jesus veio tirar o poder do diabo onde ele se sentia mais forte. Irmãos, Adão fez a terra se tornar maldita. Jesus entrou na terra maldita para torná-la um paraíso novamente. Vejam que Marcos revela que Satanás é um anjo caído. E esse anjo caído está lançando dardos inflamados contra o nosso Senhor. Mas Jesus, o Filho de Deus, é servido pelos anjos. Imaginem o impacto de uma notícia conversa para os romanos. Vejam o poder dele, a autoridade dele. Os anjos o servem, os anjos o adoram, os anjos o obedecem. No paraíso maravilhoso, Adão estava cercado de animais dóceis. Já parou para pensar? No Éden, os animais eram dóceis, eram submissos a Adão. Adão era o cabeça, Deus o colocou como cabeça da criação. No deserto tenebroso, Jesus está cercado de feras. E aí você pergunta, o que é isso? Que feras são essas? O texto, meus irmãos, traz essa informação para mostrar o quão difícil foi. Estava com as feras. Os anjos o serviam, mas ele estava com as feras. Sabe que feras eram essas? Serpentes, animais peçonhentos, leões, lobos, chacais, hienas, são as feras do deserto. São os animais agressivos do deserto. São os animais sagazes do deserto. Jesus está no meio deles, cercado deles, no lugar profundo do deserto, entranhado no deserto. Jesus foi tentado, irmãos, de muitas maneiras ao longo dos 40 dias. Deixa eu dizer uma coisa. Não pense que a tentação de Jesus se resumiu a estas três investidas de Satanás que estão descritas aqui. Não. Não. Jesus foi tentado por 40 dias e ao longo de 40 dias. Agora, foram registrados apenas os momentos mais importantes ou mais decisivos, ou mesmo os momentos finais da sua tentação. Jesus suportou tudo. Jesus venceu tudo. Por isso, ele é o nosso grande Salvador. Isso mostra, irmãos, que nós não podemos confiar em nós mesmos.
Nós não podemos confiar em nós mesmos. Confie em Jesus. Olhe para Jesus. Ore a Deus. Sujeite-se a Ele e resista ao diabo para que o diabo fuja de você. O tentador que nos fez cair é o mesmo tentador que Jesus enfrenta. Tinha que ser o mesmo tentador. Não podia ser outro. Tinha que ser ele. Adão não resistiu. Adão não perseverou. Adão hesitou. Adão não se manteve firme. Com Jesus, a história é outra. Com Jesus, o cenário muda. A conversa é diferente. O nosso status passa a ser outro. O desfecho é glorioso. Satanás muito bem compreendeu a diferença entre Adão e Cristo. Uma coisa é Satanás nos enfrentar, ou nós o enfrentarmos. Outra coisa é Jesus Cristo. Uma coisa é Satanás investir contra nós quando nós estamos sozinhos. Outra coisa é Satanás investir contra nós quando nós estamos acompanhados daquele que o venceu. Meus irmãos, por causa da vitória de Jesus sobre a tentação do diabo, nós podemos confiar no que Deus fez por nós. Por causa da vitória de Jesus sobre a tentação do diabo, ele pode se provar puro, cumprir a lei e oferecer o sacrifício perfeito, sendo obediente até a morte, debaixo de muito sacrifício. Por causa da vitória de Jesus sobre a tentação do diabo, nós podemos resistir ao pecado. Nós podemos dizer não ao pecado. Nós podemos, irmãos, lançar fora o medo, os temores. Nós sabemos que o tempo da opressão e da cegueira acabou. O Senhor Jesus nos libertou do nosso cativeiro, quebrou as nossas algemas. Nós estamos livres. Por causa da vitória de Jesus sobre a tentação do diabo, nós podemos ser socorridos em nossas próprias tentações. Ele conhece o que é a nossa tentação. Ele passou exatamente por isso. Ele conhece a fúria do inimigo que nós enfrentamos. Nós temos socorro agora, garantido para nós. Meus irmãos, é verdade que as circunstâncias nem sempre nos ajudarão. Também é verdade que os demônios não se cansam de praticar o mal e que nós seremos tentados muitas vezes, de modo que nós não podemos ignorar as estratégias e as artimanhas do inimigo. Mas o aprendizado mais importante dessa noite, o maior acontecimento de todos os tempos, é que o nosso Salvador venceu e ele reverteu o quadro que nos era desfavorável. Ele fez isso. Glória a Deus. Ele é o Senhor pelos séculos dos séculos. Ele venceu. Nós também, com ele, venceremos. Que o Senhor nos abençoe.